Fala, confrade, tudo bem? Finalmente tivemos uma corridaça, eu achei uma corridaça, GP de Silverstone, uma pancada de disputa, não choveu, mas teve um safety car para ajudar um pouco, né? Nós até vamos mostrar como é que estava antes e depois do safety car, vários pegas, o Norris conseguindo largar melhor que o Vespa e segurando o Vespa 4 voltas atrás, que já é né, o que já tem que se comemorar. A McLaren comemorou pra caramba isso. Como eu falei ontem, muitos torcedores brasileiros da McLaren, né, provavelmente a equipe mais querida dos brasileiros, por causa do Senna, não tem dúvida. O Emerson, né, foi campeão lá em 74, depois o Senna ganhou os 3 títulos lá. Então eu reparei aí nos comentários, nas redes sociais, em tudo quanto é lugar, como o pessoal está feliz, né? Estava feliz ontem com a classificação da McLaren, hoje devem estar mais felizes ainda, porque conseguiram manter o P2 e talvez tivesse conseguido, inclusive o P3, não é tanta certeza assim, mas poderia até ter conseguido um pódio duplo aí se não fosse o safety car, né? Não dá para cravar, mas seria possível. Vamos começar a falar logo dos pilotos, para a gente não fazer um vídeo tão longo assim. Eu sei que, antes de falar dos pilotos, eu sei que muita gente estava querendo live hoje, mas infelizmente não dá, tenho compromisso inadiável aí com a minha família, então não tem como fazer. Mas a gente vai fazer. Agora nós vamos ter uma semana sem corrida, né? E depois vamos ter 2 seguidas de novo, que vai ser Hungria e Spa. Então nesse tempo aí nós vamos fazer live, e aí vamos poder conversar melhor, tá bom? Mas você, deixa seus comentários aí, vocês sabem que eu respondo sempre que é possível. Bom, vamos lá falar dos pilotos. Aí o Vespa favorito, quando é favorito ele vai lá e confirma mesmo, né? Em primeiro, o Lando Norris em segundo, o Hamilton em terceiro, para alegria lá da torcida inglesa, que viu 2 pilotos ingleses no pódio, né? E inglês manja muito de Fórmula 1, né? Gosta muito, né? Onde tudo começou, então foi muito legal mesmo. Bom, vamos lá. Vamos começar aí com o Ocon, que não acabou a corrida, nem ele, nem o Magnussen. Inclusive nós temos vídeos em relação a isso, né? Depois a gente vai mostrar. Aí o Gasly também tomou 6 voltas, quebrou a suspensão do Gasly. Inclusive quebrou a suspensão do Gasly assim, muito fácil, achei, né? Teve um toque com o ídolo Stroll. Mas não era um toque para quebrar a suspensão, né? Quebrou fácil demais. A Alpine tem que dar uma olhada nisso. Aí o De Vries, que chegou atrás do Tsunoda. O De Vries aí vai ter mais 2 corridas de Fórmula 1 e aí a Fórmula 1 entra em férias. Provavelmente na Holanda já vamos ter outro aí, que provavelmente vai ser o Ricardo no lugar dele. Aí tivemos o Zhu, o ídolo, Nico Hülkenberg, o Bottas e o Logan Sargent muito bem em 11º. Aí se você vê como teve realmente um progresso da Williams, né? Que não foi a equipe que teve mais progresso de todas, mas teve muito progresso. A que teve mais progresso, sem dúvida nenhuma, foi a McLaren. Nesse final de semana, inclusive, a McLaren foi a segunda equipe do grid. Passou Mercedes, passou Aston Martin, passou Ferrari. A Ferrari decepcionou. Aí nós estamos aí com os 10 primeiros, né? O Sainz se deu um pouco mal porque ele parou mais cedo, então depois do safety car, o pessoal, todo mundo com pneu mais novo que ele parou antes, né? Então todo mundo com pneu mais novo que ele. Teve uma hora que ele tomou 3 ultrapassagens seguidas, dos 3 chegaram na frente dele aqui. O Percival, o Charles Leclerc, né? O Albon, ótimo 8º lugar. E o Alonso, bom 7º lugar também, né? A Aston Martin sofrendo um pouco aí, como eu falei ontem,
com o problema do arrasto, eles tiveram que tirar muita asa para o carro não ficar muito lento nas retas. Aí o que aconteceu? O carro ficou lento de curva, né? Mas o Alonso mesmo assim conseguiu um ótimo 7º lugar. Quer dizer, ótimo. Ele deve estar bem chateado, porque ele começou o ano disputando aí o P2, P3, né? E agora ele está, né, já faz algumas corridas que ele está disputando mais para trás. Então não é tão ótimo assim. O Pérez, que largou em 15º, conseguiu recuperar até 6º, né? Falei que que ia ser difícil ele conseguir um pódio. O Pérez realmente está muito fraco, né? Muito fraco mesmo. E eu não sei não se ele vai ficar para o ano que vem. Se bem que na Red Bull, né, já tem o Vespa lá, eles gostam muito, acham que se o Pérez conseguir aí manter um 2º lugar no campeonato de pilotos, ou até um 3º, talvez ele continue. Aí tivemos o Russell em 5º lugar, bem assim, eu estou falando bem, né, sempre sem contar o Vespa, que é o concurso, né? Então a Mercedes dá uma melhoradinha em relação a ontem, em relação à corrida. A Mercedes é melhor de corrida que de treino, né? É um carro mais consistente do que rápido. Aí o Piastri em 4º lugar, super colocação, novato, guia muito, e talvez pudesse chegar em 3º, se não fosse o safety car. Ia dar uma briga ali com o Hamilton, não sei o que ia acontecer, mas talvez fosse possível. O Hamilton em 3º, o Norris, né, muito bem em 2º, muita gente falando aí que já é o David Sanchez, isso, um cara que saiu da Ferrari para ir para a McLaren, mas não é, porque o David Sanchez está cumprindo um técnico muito renomado, né? Ele está cumprindo quarentena, ele só vai poder trabalhar na McLaren a partir de 1 de janeiro de 2024. Então isso aqui foi a McLaren que fez mesmo, essas atualizações, que o carro ficou bem parecido com a Red Bull, inclusive, né? Que é uma coisa muito comum na Fórmula 1 desde que eu assisto. Faz 51 anos que eu assisto. E o carro dominante sempre com o tempo ele vai sendo copiado pelos outros. E é o que a McLaren fez muito bem, está fazendo muito bem. E hoje, né, neste momento, não dá para cravar isso para o resto do campeonato, mas nesse momento é a 2ª melhor equipe do grid. E o Vespa chegando na frente, ganhando a corrida, abrindo mais no campeonato, né? Quer dizer, uma coisa tranquila. Ele está hoje 100 pontos, olha aí, você está vendo aí agora a tabela do campeonato, ele está 100 pontos na frente do Sérgio, 99 pontos, né? Quer dizer, o Vespa pode quebrar 4 corridas seguidas, não fazer ponto, sair de férias, não sei o quê. E o Pérez tem que ganhar as 4 para passar o Verstappen em 1 ponto. Quer dizer, a situação, o Vespa já é o virtual campeão, né? E tem uma disputa pelo 2º lugar, né? Tem uma disputa pelo 2º lugar. Que o Pérez, pelo carro que tem, ainda é o favorito. Mas você tem aí o Alonso e o Hamilton meio perto, né? Vamos ver se a Aston Martin vai melhorar de novo, se a Mercedes consegue melhorar mais um pouco, porque daí eles podem até brigar por esse P2 aqui do Pérez, viu? O que seria sim, quase humilhante para o Pérez, devido à diferença de carro. Não vou falar dos outros, né? A McLaren, os pilotos, tudo bem, melhorou muito a McLaren, mas os pilotos ainda estão bem atrás, porque a McLaren estava muito mal antes, né? Então os pilotos ainda estão bem atrás, eles não têm chance quase nenhuma de ser P2 no campeonato. Vamos falar das equipes. Olha só, a Red Bull, ela tem mais do que o dobro de pontos da Mercedes, que é a 2ª colocada, né? 411 contra 203, dobra os pontos da Mercedes, vai para 406, quer dizer, também a Red Bull já é a virtual campeã. Virtual não, já posso dizer a realidade, isso é uma realidade, né? Já é a campeã desse ano. Depois você tem uma briga aí, né? Mercedes e Aston Martin,
A Ferrari ficou um pouco para trás. Vamos ver o que faz a Ferrari, né? Não foi muito bem hoje. Outra vez, as táticas da Ferrari, elas não dão certo. E ainda teve aquele safety car que atrapalhou um pouco a Ferrari. Mas eu estou falando tanto de safety car aqui. Vamos dar uma olhada como é que estava a situação antes e depois do safety car. Aqui, ó. Volta 33 foi a hora que deu o safety car. Aí quebrou, explodiu o motor do Magnussen. E nesse momento eles deram um safety car virtual. Não deram o safety car. Tinha que dar direto o safety car, porque o Magnussen fez o favor de parar na pista. Né? Ele podia ter tirado o carro da pista e ele parou na pista. Então isso é safety car, isso não é safety car virtual. Aí deram um safety car virtual, alguns pilotos já conseguiram ir para o box, outros tiveram que dar uma volta, né? Um safety car virtual para ir para o box, aí deram um safety car mesmo. Então você vê aí que o Verstappen estava em primeiro, o Norris em segundo, o Hamilton em terceiro, isso antes do safety car, né? Mas olha, o Vespa já estava a 9 segundos e meio do Norris, e o Norris já estava 11 segundos e 2 do Hamilton, e o Alonso 7 segundos atrás do Hamilton, e o Piastri ainda 2 segundos atrás do Alonso, né? Então, e agora vamos ver logo após o safety car como é que ficou a situação. Verstappen continuou em primeiro, Norris continuou em segundo, Hamilton continuou em terceiro, o Piastri ganhou posição aqui, né, porque o Piastri antes do safety car estava em quinto e depois do safety car ele ficou em quarto, porque o Sainz perdeu várias posições, né? O Sainz tinha parado, né? Ele tinha parado antes do safety car para troca de pneu. Ele já estava atrás do Leclerc, né? Já estava em nono. Bom, aí Alonso perdeu 2 posições, né? Por causa da entrada do safety car, porque o Alonso estava em quarto e depois do safety car o Alonso aparece em sexto. Então as mudanças nas primeiras posições foram mais essas. O Sainz recuperou a posição, mas com o pneu mais desgastado, né? Então foi isso. O safety car não fez tanto, não atrapalhou tanto assim a corrida, né? Atrapalhou um pouco de alguns pilotos, mas nem tanto. Vamos agora para alguns vídeos aí legais. A gente tem o vídeo primeiro da largada, que o Piastri fez o Norris fez uma largada muito boa, conseguiu passar o Vespa, e o Piastri quase passou o Vespa também, ó. Largou, o Vespa veio para cima, ó, o Piastri tinha largado melhor, que o Norris colocou na frente dele o carro. E ó, olha como o Piastri vai para cima do Vespa também, como ele faz melhor essa curva. Ele sai muito forte, sai no cano de escape do Vespa, só que a reta da Red Bull ainda não dá, né? A reta da Red Bull é espetacular. Coloquei ontem, inclusive, isso no Twitter, né? na pole, onde o Vespa fez a pole, foi nas retas, principalmente no terceiro setor, que é onde tem mais reta, né? Tem a reta do hangar e depois da Stowe, tem aquela reta em descida ali, que ele fez a pole. Antes disso, eles vinham juntos, o Vespa e o Norris. Aí outro vídeo, a ultrapassagem espetacular do Russell em cima do Percival por fora. Essa curva dá para fazer isso, né? Porque essa curva tem 2 interpretações. Então, essa é linda ultrapassagem. Aí tem uma quebra, né? De repente. Eu até falei em cima, o motor de repente foi pro saco. Temos aqui o Norris contra o Hamilton. Isso é muito interessante a gente ver, porque quando eles saíram, né, quando teve o safety car, eles saíram, muita gente pôs pneu macio. Só que tinha gente que já tinha feito a parada antes do safety car e tinha posto pneu macio. E não estava indo bem. Então a McLaren, que poderia colocar macio também nos carros dela, falou: não, nós vamos colocar um pneu novo, duro. Porque novo ou macio ninguém tinha.
né? Eles usaram muito nos treinos. Vamos colocar o pneu duro, que está melhor, pneu duro. A McLaren acertou em cheio, né? Porque o pneu duro novo estava melhor do que o macio usado. Essa pista, ela destrói muito o pneu, né? A pista de Silverstone é a pior pista do calendário para pneu, por causa das várias curvas de alta de raio longo que tem. Então, olha isso, ó, o Hamilton chegando, né? Só foi logo que o safety car saiu fora. Ele foi para cima do Norris. Olha lá, tentou passar aí, não deu. Os dois ficaram lado a lado. E o Norris conseguiu, os dois acelerando, olha lá. Estão indo para Copse. Só que o Norris está na frente. Então, a curva é dele, entendeu? Não é que nem aconteceu com o Hamilton e o Vespa em 2021, que estavam lado a lado. Vão assistir de novo para vocês verem como a curva era do Norris. O Hamilton estava atrás dele. O carro totalmente atrás. O Hamilton não podia tentar por dentro ali. É uma curva que se faz a 290. Não tinha como ele tentar por dentro. Não tinha tomada, não tinha nada. E o Norris estava com o carro todo na frente, né? Olha lá. Eles começam a acelerar aí, motores iguais, só que o Norris começou a acelerar antes, né? Então, olha lá. Ele tá com o carro todo na frente, ó. Na zona de frenagem, entendeu? Que é dá só um totó no freio aí, não é uma freada violenta. Aí é só um totozinho no freio, porque essa curva é feita 290. Em corrida é feita um pouquinho antes, né? Do que 290. Aí nós temos aqui quando o ídolo Stroll passa o Gasly, um passão lindo. Não sei por que depois deram punição para o ídolo. Isso aqui é uma disputa de posição. O Gasly tirou a pista dele, olha lá. Quer ver? Olha lá, o Gasly tirou a pista dele, ó. Como é que ele ia se manter dentro da pista? Não tinha como, né? E deram punição. Quer dizer, uma barbaridade, né? Então, o que os caras estão fazendo? Perseguição ao ídolo. O fim da picada. Temos mais 2 vídeos. Aqui, o Stroll e o Gasly de novo, né? O Stroll e o Gasly de novo. Ó, aí o Stroll saiu da pista. Quando voltou, deu um totozinho no Gasly. Mas, ó, totozinho muito de leve, que estragou a suspensão dianteira do Gasly. Ele teve que parar, né? Esse tipo de totó não pode estragar a suspensão. Mas aconteceu isso. Estragou a suspensão. E é isso. Fechou de vídeo. Mas, né? Depois você volta ao vídeo, assiste de novo os vídeos. Muito legais essas disputas. Todas elas, desde a largada, né? Até a disputa do Hamilton contra o Norris, muito boa também. A McLaren acertou na mosca de ter colocado. A McLaren falou no rádio pro Norris que ia colocar pneu duro. Ela falou, não, Norris, não, pô, vamos. E os outros que pneu estão colocando? Nós vamos colocar duro para você. Vamos colocar duro nos 2 carros. E por quê? Ela viu, né, que os que tinham posto o pneu vermelho não estavam bem. Inclusive o Vespa reclamou. O Vespa, hein, com aquele carro maravilhoso, falou, esse pneu não tá bom, né? O pneu tá ruim. Tanto é que tinha muitas voltas, tinha bastante voltas ali, ele não conseguiu abrir muito do Norris em segundo, ele tinha aberto muito mais antes com pneu médio, os dois com pneu médio. Então a McLaren acertou, o Norris acertou, a corrida foi, eu achei bem legal. A próxima é na Hungria, né? Uma pista que talvez não seja tão campeã para a Red Bull, apesar de eu achar que ainda eles são favoritos. Não é uma pista campeã para a Red Bull, entendeu? Então ali, se tem alguma pista que pode acontecer alguma coisa diferente da vitória do Vespa, é a próxima. Não acho que vai acontecer, ele é o favorito, mas automobilismo, graças a Deus, não é uma ciência exata, né? Pode acontecer de tudo, e lá eu acho que se acontecer alguma coisa diferente, é lá que alguma equipe tem a chance de ganhar da Red Bull e do Vespa, tá bom? Bom domingão, a gente se vê terça-feira no Loucos, um abração, tchau.